Lucas, o Enem, ele gosta de problema, tá? Então, a melhor dica que a gente pode dar para os nossos alunos é que, pensando em problema, você pensa no Enem, tá? E eu acho que, bom, para os nossos alunos não vai ser um problema. Entendeu a redundância, né? Então vamos lá. Pensando a respeito dessa questão, nós temos a questão do C2, tá? Uma questão de transformações geográficas, coloca aí junto comigo. E eu falei sobre essa perspectiva de problema porque normalmente é isso que aparece, tá? Ou a situação, ela é uma situação problema, como a própria matriz apresenta pra gente, né? A respeito de alguma demanda social, de alguma demanda coletiva, considerando exatamente o que seria desigualdade social, algum aspecto ali que esteja entrando em conflito com a harmonia social. Então, nesse ponto, a gente considera que o Enem, ele é praticamente montado, né? As questões, elas buscam exatamente estes problemas. E quando a gente começa a entender isso a partir da leitura das questões, a gente também considera que existem questões que vão cobrar a resolução desse problema. Assim como acontece, por exemplo, na redação, né? A proposta de intervenção, ela passa por esse caminho, tá? Então, essa é uma questão de competência 2, transformações geográficas, e um dos aspectos aqui ligados a essa questão é exatamente a habilidade 8. O que é que cobra, professor, a habilidade 8? A ação dos estados, tá? A ação dos estados, e aí entenda estados como Estado-nação, tá? Pode ser, por exemplo, algum conjunto coletivo de políticas relacionadas a uma determinada demanda ali daquela sociedade, tá? Então, pensando transformação, pensando a ação dos estados sobre demandas sociais. Então, nesse momento, existe um discurso que está sendo proferido por alguém que está relacionado a uma ação que visa atender algum tipo de grupo ou até fazer uma crítica acerca do que seria algum aspecto da política brasileira. Então, a gente vai fechar aqui essas 10 questões, não vou fazer 5 com você, você vai fazer 5 também e trazer a devolutiva para a gente pensar a sociedade brasileira agora, encerrando esse ciclo. A gente pensou todos os aspectos acerca de historiadores, sociólogos que já falaram e já caíram no Enem, e agora a gente está tentando caminhar para qualquer abordagem possível dentro da sociologia brasileira para que você fique pronto, esteja pronto para qualquer questão que o Enem vai colocar enquanto item para que você, a parte das habilidades, a parte das competências, consiga responder sem nenhum problema. Então vamos lá, gente. É o que a gente está considerando aqui. O comando, ele sinaliza que existe um discurso que ocorreu em 1931, do então presidente Getúlio Vargas. A questão se apresenta aqui na era Vargas, e esse discurso que a questão está sinalizando, ele vai condenar, é essa expressão que o comando utiliza, de forma explícita. O quê? Não sabemos ainda, vamos ler o texto. Mas percebe que dentro das alternativas, a gente tem um discurso que ele vai criticar um regime ou uma proposta política também, né. Então, nesse ponto aqui, a habilidade 8 ela está totalmente relacionada a esse aspecto, né. Você não vai ver, por exemplo, o discurso, pelo menos é o que se apresenta até agora, construindo uma espécie de proposta, mas na verdade criticando a que estava ali acontecendo antes do Vargas assumir, né, já que o discurso é exatamente aqui no início dos anos 30, o Vargas assume exatamente nesse período, né, a década de 30 a 45 é era Vargas, e existe uma crítica do Vargas em relação ao tipo de regime que está acontecendo aqui. É o sistema das oligarquias? Faz muito sentido, considerando que é ele que vem com esse discurso de que vai acabar com a República do Café com Leite e todas aquelas relações que vão se dando a partir do que seria a Revolução de 30. Pelo menos é o contexto que é utilizado para trabalhar. Gente, temos aqui também outras expectativas em relação às outras alternativas. Intervencionismo estatal é uma cara do Getúlio Vargas, então percebe que as questões de habilidade 8 elas sempre trazem alternativas que você precisa dominar alguns conceitos para entender, mas não pelo texto, porque tem uma palavra-chave que vai nos ajudar. Vamos lá. Aí aqui tem, na referência, só para a gente não desperdiçá-la, as diretrizes da nova política do Brasil. Então é exatamente o Vargas nesse lugar, né? Criticando o que estava sendo posto e se apresentando como uma solução.